Então, ontem estávamos vendo, né, a rede aérea, né, a condutores nus, beleza? A gente viu, né, os tipos de estruturas, as nomenclaturas de estrutura. Quando começa com N é cruzeta normal, M meio beco e B beco, né? Cada aplicação dessas cruzetas depende de quê? Da angulação, né? Da angulação, né? Do tipo de cabo e da flecha, beleza? Obedecendo, obviamente, àqueles espaçamentos que a gente já viu lá em prediais, né? Para quem não viu os espaçamentos, eu vou mostrar aqui rapidamente. Oh, droga. Vou mostrar aqui rapidamente. Cadê? Mais normas. Enel. Tá, rapaz, espaçamentos. Aqui. Desenhos. Creio que seja o primeiro desenho, né? Isso, esse aqui, ó. Certo? Dessas distâncias, né? Para a parede, distância para a sacada, tanto da média quanto da baixa tensão. Beleza? Deve-se obedecer sempre a esse distanciamento, né? A 0136 EDBR, ela versa sobre rede compacta, né? Que utiliza esses condutores spacer, né? Assim, os espaçadores, em que você vai ter um cabo mensageiro, que é para sustentação, e as 3 fases, beleza? Então você tem o spacer, né? Desse estilo aqui, e você tem um spacer desse estilo aqui, beleza? A gente viu os casos ontem do da pronto, graças a Deus. A gente viu os casos ontem, né? Onde tem, depois da aula você vai lá e imprime as outras duas. Fica aí, depois da aula você imprime as outras duas. A gente viu os casos ontem, né? Em que onde é que se adota spacer isolado. O, o, o Lucas ontem mostrou, né, onde você tem spacer isolado ali na Diamantes, né, ali na, eu vou botar foto já aqui. Diamante Sobral. Cadê aqui? Tá aqui, ele falou tá no Street View aqui, cadê? Tá bem aqui, né? Tá. Ele falou aqui. Ele falou que tava aqui no Street View que tem a isolada e a
vai ser aqui. Tem aqui tá aqui, pronto. Ó. Tá aqui, ó. Aqui você vê com spacer, né? Uma dupla de spacer. Tá vendo, ó? Um circuito duplo de spacer. E aqui você vê a rede isolada, ó, com o cabo multiplexado. Tá vendo, ó? Nota que ela é em média tensão, né? Indo para aquela subestação de Sobral 2, eu acho. Tá aqui, ó. O cabo em média tensão multiplexado. Essa aqui é a rede isolada. Você nota que o espaço dela é bem menor, né? E aqui um outro circuito de spacer, beleza? Uma dupla. Hã? Que Porsche é esse aqui? Tá falando do esforço? Porra, você quer que eu tenha olho biônico? Não, dá um zoom. Não, mas pelo amor de Deus, não dá pra dar zoom aqui não. Pra ver o Porsche. O esforço do Porsche. Tá... Ah, a cruzeta? Aqui, ó. Ah, não, aqui é uma subestação. Cruzeta tá falando do quê? Não, não tem, né, cara? A estrutura é o próprio spacer. Não, a estrutura é o próprio spacer, ó. Aqui você tem uma cruzeta, né? Uma cruzeta normal, porque você sai de rede isolada para rede aérea, né? A condutor nu, beleza? Mas a cruzeta ela só por conta do que você está transformando em rede isolada. Aí aqui obviamente tem um conjunto, eu acho que é um conjunto de fusível, chapa fusível, né? É para ser um conjunto de mufla. Eu estou vendo se é mufla ou chapa fusível, provavelmente mufla. Porque toda vez que você tem mudança de isolamento, de bitola de condutor, tipo de condutor, você utiliza mufla em média tensão. Mas está aqui, ó. A rede isolada, obviamente, não tem cruzeta e também no spacer também não tem cruzeta, né? O próprio spacer é o espaçador, né? Que na rede aérea normal é a própria cruzeta. E aqui você não tem espaçador porque os cabos são isolados. E a sustentação deles é dada pela multiplexação dos cabos. Beleza? Então são esses dois. Então, existe espaçador dessa maneira aqui, que é esse que a gente acabou de ver, e dessa maneira aqui. Beleza? A aplicação, obviamente, vai depender das distâncias e da disponibilidade comercial. Beleza? Esse aqui é um caso clássico, né? Em que você tem os dois tipos de espaçadores, né? Você tem aquele spacer, né? Aqui e aqui na travessia, né? Da rua, né? Você muda para esse outro tipo de spacer, beleza? Na verdade, isso aqui é da norma, um desenho da norma, ela só exemplificando. Geralmente não há essa mudança, né? Você começa com o espaçador e vai até o fim com o mesmo espaçador, como a gente viu ali na foto. Hã? Isso, né? Quando você tem dois spacers, cruzando, né? Aí o que é que acontece? Para ter espaçamento entre eles, aí faz o quê? Coloca esse outro aqui, ó, no cruzamento, que dá melhor sustentação. Eu acho que é a próxima foto. Ah, não, é não. Beleza? Mas você pode ter uma rede toda com esse spacer aqui, ó. Mas o mais comum é a utilização desse spacer, né? O spacer ele tem basicamente duas estruturas, certo? A CE1 e a CE1A. Você nota que a diferença entre as duas é que o spacer ele está junto com o estribo aqui, ó, no poste, certo? O que dá melhor sustentação. Então, desse spacer aqui para o próximo, você pode adotar uma distância de 5 a 10, 7 a 10 metros por norma, para esse CE1A. Para esse CE1, a distância do poste
do próximo spacer é de, no máximo, 1 metro. Esse C1 você nota que é uma estrutura tangente, né? E esse C1A é uma estrutura tangente com braço em L. Então são basicamente essas duas estruturas de spacer. A gente não vai entrar mais em detalhe porque o nosso foco vai ser o quê? Rede aérea. Hã? Entre um spacer e outro? Não, se você tem um spacer no poste, opa, bom, se você tem um spacer aqui, a distância para o próximo é até 10 metros. Beleza? Se você tem somente uma estrutura tangente, essa distância é o quê? É 1 metro. Então por isso que os postes geralmente eles são mais o quê? Mais próximos, né? Os postes no spacer eles são mais próximos. Tu quer voltar? Tô descobrindo que o problema não é mal João, o problema é tu. Beleza? Então, com relação às configurações de rede, agora em média tensão. A gente viu que em baixa tensão a configuração de rede predominante é o quê? Radial. Beleza? Já em média tensão, né? Você pode ter configuração radial simples, radial com recurso ou em anel aberto. Obviamente esquema H é mais difícil. Beleza? A radial simples é mais comum e ela é mais barata. É simplesmente sai da derivação do ponto de entrega e vai até, no caso, até os transformadores. Beleza? É porque a imagem tá ruim aqui, né, no Data Show. Mas ela sai daqui, ó, e vai atendendo as cargas. Quando você tem uma radial com recurso, né, significa que você tem dois alimentadores, A e B, e você tem recursos, geralmente chaves seccionadoras telecomandadas, no meio do alimentador. Porque o que interessa para a concessionária, para reportar para a ANEEL, é o DEC e o FEC. DEC é a duração da interrupção, que é contada a partir de 3 minutos da primeira reclamação. Quer dizer, se faltar energia, ninguém reclamar, não conta o DEC. Só começa a contar 3 minutos após a primeira reclamação. É por isso que a Enel utiliza chaves religadoras automáticas. Não sei se vocês notam quando vai faltar energia. Uma, falta duas, na terceira ele abre, não é isso? Porque pode ser uma falta temporária por conta de galho de árvore dando curto-circuito. Aí o que é que acontece? A chave abre, 3 segundos depois ela tenta religar. Se o curto permanece, ela abre e tenta religar. Faz a tentativa 3 vezes. Porque o deslocamento de equipe para manutenção é despesa, né? Só que ela precisa de deslocamento para a equipe caso tenha manutenção, porque o que conta para efeito, né, de qualidade de serviço, que é o que a ANEEL fiscaliza mais, é o DEC, que é a duração, e o FEC, que é a frequência, quer dizer, a quantidade de faltas que ocorrem. Então, quando você tem um recurso, né, uma rede com recurso, e você identifica onde é a falta, por exemplo, aqui, a falta seja aqui, certo? Então, o que é que acontece? Você abre duas seccionadoras aqui e isola essas unidades consumidoras, né, que estão sendo alimentadas pelo local da falta, e você alimenta as outras unidades consumidoras a partir dos dois alimentadores. Isso é N-1.
Quer dizer, você consegue continuar fornecendo energia mesmo com a falta no alimentador. Lembra que a gente falou de N-1 ontem? O Gabriel não estava dormindo, né? Hoje ele está acordado. Tá aqui, ó. Né, ó. Cenário N-1, ó. A gente falou do quê? Do condutor de alumínio nu, do cabo de alumínio coberto, do cabo isolado multiplexado e o condutor nu aqui. Não foi, ó? A partir do tipo de zona de poluição, onde é que você adota? Pronto. Essa aqui, essa configuração aqui radial com recurso é justamente o N-1. Você também pode ter uma configuração em anel aberto, em que o anel a priori ele é aberto, quer dizer, você tem cargas por esse ramal e por esse ramal alimentadas, beleza? A partir da mesma subestação. E caso haja uma falta, por exemplo, neste setor aqui, se você tiver uma seccionadora, né, você secciona esse setor, por exemplo, e esse setor aqui ele passa a ser alimentado por esse alimentador B com o fechamento dessa chave. Vocês entenderam mais ou menos o que é o recurso? É simplesmente o isolamento daquelas unidades consumidoras na região da falta. Hã? Aí você teria mais dois alimentadores, exatamente. Você teria dois recursos, né? Só que N-2 geralmente é para a linha de transmissão, né? É, essa parte de recurso N-1 é, essa parte de recurso N-1 já é mais ou menos uma novidade na rede de distribuição. Antes não acontecia, né? Com o advento de chave telecomandada, né, é que isso começou a aparecer, entendeu? Então é muito difícil. Eu não vi ainda distribuição recurso N-2 para a contingência. N-1 já é novidade. Redes e anel são novidades. Até porque você tem que dimensionar o condutor, né, não somente para fazer o atendimento daquelas unidades consumidoras próprias dele. Você tem que deixar uma folga e dizer, olha, ele pode atender essa outra quantidade de unidades consumidoras. Aí o que é que acontece? Aumenta a bitola, aumenta poste, aumenta custo. Então, a Enel ela tem que ponderar com relação a estes custos para verificar se há uma compensação financeira para ela, que é justamente evitar a multa. Hã? Depende onde estão localizadas as seccionadoras, né? Tá entendendo? Exatamente. Aí você tem que pegar e dimensionar quanto é que ela vai ter que atender, né? Isso tem que ser em tempo de projeto, porque em tempo de projeto você não vai calcular a demanda por poste, e a partir da demanda por poste você não calcula a demanda do transformador, que a gente vai ver, eu falei que a gente vai ver depois. Então, isso aí tem que ser em tempo de projeto. Ou quando você quiser realizar um projeto de reforço. Aí você vai ter que utilizar não a estimativa da demanda por poste, mas sim o carregamento do alimentador. Por exemplo, se você tiver 2 radiais e quiser fechar o anel aberto, né, não é simplesmente pegar e colocar uma seccionadora, né, e interligar os 2 alimentadores. Não. Porque aqueles alimentadores foram dimensionados somente para um dos ramais. Entenderam? Então, aí você tem um esquema em malha, né? Esquema H. Isso aqui é mais utilizado em rede subterrânea, em que você tem
vários alimentadores atendendo várias cargas. Aí é aquela história do recurso N-2, N-3, N-4. N-4 eu nunca vi não, só N-3. Porque aí a manutenção se torna mais difícil de uma rede subterrânea. Vai faltar energia, você vai ter que o quê? Provavelmente cavar, se for, por exemplo, em Jericoacoara. Ou quebrar, se for aqui em Sobral. Então, geralmente, você tem que ter o quê? Vários recursos para poder fazer a realocação das cargas. Isso é meio que quase que permanente, né? Porque a manutenção é muito difícil. Saber onde é que houve o curto, por exemplo, com rompimento de cabo, por conta daquela história da proteção, lembra? Condutores que a gente viu em prediais, a quantidade de ciclos que o condutor aguenta em curto-circuito, que a proteção tem que atuar, e digamos que a proteção não atua e rompa, né? Então se torna mais difícil. Então essa rede malha, né? Ou esquema H, ela geralmente é utilizada em redes subterrâneas, em que a manutenção se torna mais difícil, né? O mais comum de todos é a rede radial, para projetos de extensão de rede de distribuição. Para projetos de reforço, aí não. Geralmente quando se pensa em reforço, você já pensa em troca de cabo, já pensa em fechar um anel para dar para tentar fornecer o recurso N-1 para o alimentador. Beleza? Vamos lá, locação de postes. Certo? É mais ou menos tudo aquilo que a gente já falou. Isso aqui é o que é dito lá na 0285 EDBR. Local poste, né, sempre que possível na divisa de lote, edificação, e evitar o quê? Entrada de garagem, de porta e de guia rebaixada, meio fio. Só que para você saber, você vai fazer um projeto de extensão de rede de distribuição, um projeto de loteamento. Você vai fazer esse projeto de loteamento, as casas não foram construídas. Como é que você sabe onde é que é o portão? A partir do plano diretor da cidade, que identifica como é que as casas devem ser feitas. O plano diretor é isso. Por exemplo, você chega aqui no, como é que é o nome desse bairro aqui? Ali por trás de Cirão? Domingos Olímpia, é? Hã? Padre Biapina, Domingos Olímpia, tudo ali, né? Você nota que você não consegue estacionar um carro ali, porque geralmente tem uma casa com 2 portões. Aí a vizinha tem 2 portões, e a vizinha tem 2 portões, a vizinha tem 2 portões, e mesmo que é permitido lá para estacionar, você não vai estacionar na porta do cabo. Hoje isso não é mais permitido, você não pode ter 2 portões em casa. Porque aí você não vai estar dando espaço. Aí o portão tem que ser onde? Olhando para frente da casa, o portão tem que ser do lado direito e ter uma determinada métrica. Porque se um botar do lado direito ou do lado esquerdo, o que é que acontece? Aí você também não consegue estacionar. Então, existe o plano diretor da cidade que deve ser verificado onde é que vai ser alocado o portão com relação ao terreno. Aí esse espaço aqui, onde é que vai ser alocado a porta? Para você justamente não acontecer o que aconteceu lá em casa, ou então na tua casa. Tem um portão, um poste, né, no meio, tu falou? Pois é. Entendeu? Aí, obviamente, evitar sempre que possível locação em poste em frente a anúncios luminosos, marquises e sacadas. Sempre respeitando as distâncias de segurança. Quais são as distâncias de segurança? Aquela que eu mostrei anteriormente. Isso, da média tensão e da baixa tensão para a parede, para a sacada. 1 metro. Para a sacada, 1,5 metro. Né? Então, geralmente, quando você, por exemplo, tem parede e sacada, né? Que a cruzeta mais comum a ser utilizada, quer dizer, a normal a ser utilizada, a da mais comum, é a cruzeta meio beco. Se você já tivesse problema de distanciamento, você já parte para quê? Para a cruzeta beco, virada para o lado de fora, para o lado da rua. Aí qual é o problema da cruzeta beco? O poste tem que ter maior esforço e a angulação entre os postes tem que ser menor.
para o mesmo condutor. Entenderam a jogada? Vocês estão entendendo? As restrições? Beleza? Aí, ó, em situações de distância de segurança entre a rede elétrica e edificações estejam comprometidas, deve-se adotar ações de remoção, afastamento, isolação de rede de atendimento, as regulamentações específicas da de segurança. O que é isso? Rapaz, a cruzeta normal é a cruzeta meio beco. Massa. Rapaz, não dá. Vamos jogar a cruzeta beco. Ih, rapaz, a cruzeta beco também já não dá distância. Rapaz, vamos passar para a rede compacta. Você já diminui o espaço. Você sai de uma cruzeta de aproximadamente 2 metros, 1,80 m, 1,90 m. Né? Quando bota 2 metros, você sai de uma cruzeta de 2 metros e você passa para um espaçamento de 50 centímetros. Mesmo assim, o cabo isolado, as distâncias não estão sendo obedecidas. Vamos para a rede isolada. Que aí os cabos são multiplexados, a área é bem menor. É PR-105, né? Lembra de prediais? Né? Geralmente é PR-105. Isolamento 20 kV, 15 kV. Obviamente vai depender da zona de poluição. Lembra? Para a zona A é quanto? 15. Para a zona B e C é 25. Beleza? Tranquilo? Ó, aí projetar sempre que possível zona urbana, vamos entre 30 e 45. 45, lembre-se que é o máximo. É o máximo para que tipo de cabo? Alumínio abaixo de 25 e cobre abaixo de 16. Né? Se for cobre acima disso, o vão máximo é de 35 metros. Vocês estão entendendo o nível de detalhes que você tem que fazer? E o pior é você tem que colocar todas as coordenadas de cada poste, as coordenadas UTM. Esse range aí de 30 a 45, lembrando a vocês, por exemplo, você tem uma passagem de avenida, tem um cruzamento de avenida. Exato. É um cruzamento de avenida de 20 metros. Digamos, a avenida é grande. Então, o que é que acontece? Os postes vão ter que estar alocados em um ponto para dar no máximo quanto? Dependendo do cabo. 45 ou 35. Né? Só que aí você tem 20 metros. Só que aí você pega e vai ter. Você tem o quê? Tem uma folga de. Na pior das hipóteses, 12 metros para um lado, 12 metros e meio para um lado, 12 metros e meio para o outro. Aí você tem que ver se vai ficar na frente da porta, vai ficar na frente de sacada. Muitas vezes o que acontece é quando há esse tipo de cruzamento, né? Eles têm duas opções: ou passa subterrâneo, né? Ou passa subterrâneo, quer dizer, joga em mufla, passa por condutor isolado e passa subterrâneo, ou o que acontece muito é que eles colocarem postes de 15 metros e colocarem cruzetas empilhadas. Tem aqui no caminho para Tianguá, né? O que é que acontece? Você vem com um alimentador em média, você quer cruzar a rodovia, aí você bota um poste de estrutura maior, de 15 metros, aí o que é que acontece? Vem a média, aí tem uma cruzeta aqui em cima, tem outra cruzeta aqui em cima. Ele sai com a média de tensão, sobe todas as cruzetas, faz a travessia e desce as cruzetas também. Deixa eu ver aqui, tem aqui no... É bom, eu tenho que colocar essas imagens no slide. Mas eu vou botar aqui. Lá em Fortaleza eu sei onde tem. Hã? Sim, 15 metros, né? Subestação Papicu.
Cadê? Cadê a via expressa? Aqui o Habib's. Eu acho que é aqui. Ah, não, BNB Clube. Aqui. Hotel. Salas. Aqui. Ah, aqui. Acho que é aqui. Ah, aqui, exato. Olha aí como eu tô sabendo. Ó, tá vendo? Vem a média tensão, aí a travessia. Isso aqui é a via expressa em Fortaleza. Aí vem a travessia aqui, né? Eles poderiam descer com mufla ou fazer uma elevação maior e fazer a recepção do outro lado. Bem aqui, ó. O problema daqui não foi nem a travessia, o problema é que já passava outra rede de média tensão aqui. Você também tem um distanciamento mínimo de 3 metros entre redes de média tensão. É, de média tensão, média tensão. Tá vendo? Então acontece geralmente isso aqui, ó. Tem no caminho também para Tianguá, né? Logo depois ali da entrada do Jaibaras, né? Do lado esquerdo. Beleza? Essa aqui, tinha aqui os slides das distâncias, né? Essa aqui são as distâncias que a gente já viu em prediais. O Rútilo e o Pablo acho que foram os únicos que não viram esse distanciamento, né? Ó, existe tanto distanciamento horizontal quanto distanciamento vertical. Do distanciamento horizontal para a parede é 1 metro na baixa tensão, ó. Ó, figura 1. Rede de MT, ó, 1 metro para a parede, a rede BT também 1 metro para a sacada. Ó, a distância vertical para a sacada não, para a parede. A distância vertical aqui, ó, para a sacada, no caso da sacada ficar em cima, que é a figura 2, é de 1 metro. Se a sacada ficar na parte de baixo, essa distância A aqui da figura 3, ela passa a ser 3 metros. A média tensão, né? Figura 3, distância da sacada, que ela fica na parte de baixo, para média tensão. 3 metros. Caso a sacada fique na parte superior, a distância da sacada para média tensão. 1 metro. Né? Isso aqui eu só estou mostrando essa figurinha para vocês que não viram. O pessoal que fez prediais e industriais ou está fazendo prediais. Não, Jones também, né? Essas distâncias a gente vai ver lá quando estiver vendo o projeto do PMUC. Beleza? Mas esse aqui é mais um critério. Com relação à localização do poste. Beleza? O poste, como eu falei para vocês, ele está na calçada e ele tem que ser levemente deslocado da ponta da calçada para via pública. A calçada, tecnicamente, é chamada de passeio. Né? Engraçado, lá em Salvador a gente chama de passeio mesmo. Né? A gente chama, quando o pessoal chama calçada, se isso aqui é passeio, tecnicamente o nome é passeio. Então, a partir do meio-fio, né? Isso, bem na pontinha, a depender do tamanho da calçada. Quem é que define o tamanho da calçada? É o plano diretor da cidade, né? Então, mesmo que a calçada, por exemplo, o plano diretor de Sobral, ela indica que a calçada é de quanto?
2 metros. Então, para a calçada, né? Para a calçada até 2,5 metros, né? Essa distância F aqui é de até 15 centímetros. Se for maior que 2,5 metros, esse F aqui, essa distância aqui é de 20 centímetros. Hã? Pode ver. Hã? Ah, é? Piauí? Ah. Mas aqui também tem, o pessoal não. Entenderam? Então, quando for a alocação do poste, vocês vão ter que verificar a partir do plano diretor da cidade, né? Porque, obviamente, vocês vão fazer o exemplo, de loteamento, que é o caso daqui, e aí vocês vão verificar, a partir do plano diretor da cidade, qual o tamanho da calçada. Mesmo que seja recuo americano, o tamanho da calçada é de quanto? 2 metros. Beleza? É tudo baseado no plano diretor da cidade. Tranquilo? Aí ele fala, sim, quando não houver postação, deve ser avaliado o lado mais favorável para a implantação da rede, né? Considerado o lado menos arborizado, o lado mais fácil. Vocês vão colocar os postos do lado mais fácil. Porque é o seguinte, a depender das distâncias, né? Se a distância for pequena, for a distância apenas de uma rua, você vai colocar poste só de um lado da rua. Se as distâncias forem maiores, com relação ao tamanho da rua, que não obedeçam às distâncias máximas de ramal de ligação, que é de quanto? 30 metros, né? E 40 metros se você tiver poste auxiliar, não é isso? Obviamente, se você pegar e a partir do poste tiver unidades consumidoras que não possam ser atendidas por esse critério de ramal de ligação, e geralmente é 30 metros, que é raro você pegar e colocar um poste, né? A não ser que você precise realmente. Então, você tem que avaliar qual vai ser o tipo de alocação de poste que você vai ter. Se ela vai ser unilateral, se ela vai ser bilateral. Beleza? Mas a alocação de poste, ela tem que obedecer o local mais fácil de passagem e que o ramal de ligação não ultrapasse 30 metros. Beleza? Ó, independente da largura da rua, deve ser projetada posteação bilateral, quando houver necessidade de instalação de 2 alimentadores. Isso em isso é BT e MT, Você tiver 2 alimentadores, certo? Se bem que spacer é permitido, mas isso aqui é para rede a cabo nulo, beleza? Porque se você pegar e tiver 2 alimentadores, como a gente viu lá naquela foto lá na Diamantes, perto da Diamantes, né? Você pode ter 2 alimentadores de spacer ou 2 alimentadores isolados no mesmo poste. Mas se você tiver condutor nulo, você não pode. Então o que é que acontece? Você tem que fazer uma posteação bilateral, frontal ou alternada. Tá claro? Vocês estão entendendo? Ó, em ruas com largura até 20 metros, incluindo os passeios, quer dizer, incluindo a calçada, que aí vai depender do tamanho do plano diretor, os postes devem ser alocados sempre de um mesmo lado, locação unilateral. Se tiver entre 20 e 30, posteação bilateral alternada. Um poste aqui, outro poste aqui. Quer dizer, os postes não ficam frontais. Se for maior que 30, incluindo o passeio, a posteação é bilateral frontal. Quer dizer, vai depender do tamanho
da sua rua. Beleza? Tá aqui, ó. Posteação unilateral, posteação bilateral alternada. Não, posteação unilateral com a distância máxima entre as ruas de 20 metros. Posteação bilateral alternada entre essas distâncias aqui, incluindo rua e passeio, né? Via pública e passeio, entre 20 e 30 metros. E posteação bilateral frontal para ruas ou avenidas maiores que 30 metros. Beleza? Mas vocês entenderam isso aqui, o porquê? É somente para obedecer os critérios de ramal de ligação, tamanho máximo de ramal de ligação. Não, você tem um alimentador aqui, outro alimentador aqui. Não, são dois alimentadores. Isso, porque daqui para cá, por exemplo, vou pegar esse caso aqui pior aqui, 30 metros. 30 metros é só para travessia. Isso. E, a não ser que ficasse bem na frente do poste. Entendeu? Exatamente. Então você, em frente a cada unidade consumidora, dos dois lados da avenida, ia ter que ter um poste. Esse posicionamento é só para atender? Isso, para atender o ramal de ligação com aquela distância mínima. Porque geralmente o tamanho de um lote é quanto? Pegar ali no Boa Vizinhança, o tamanho do lote, por exemplo. Padrão, olha lá, é 8 por 25. Deixa eu só terminar, peraí, senão eu esqueço. O tamanho é 8 por 25. Então, sua alocação de postes ela tem que ser de quantos e quantos metros? Entre 35 e 45. Aí você teria que fazer uma alocação de poste de quantos e quantos metros? 8 e 8. E não seria de 35 e 45. Então faz o quê? Coloca poste dos dois lados para você poder atender aquele critério de ramal de ligação de 30 metros, né? Com mini poste ou 40 metros com poste auxiliar. Fala, Zé. Considera a calçada. Aqui, ó. Cadê? Incluindo-se passeios. Beleza? Eu quero só que vocês observem esse nível de detalhe, porque na hora do projeto vocês vão ter que observar esse nível de detalhe. Da alocação dos postes. Fora mapa-chave, fora planta cadastral, fora planta de situação. Esse projeto dá trabalho. Não. Não, tá doido? Não. Não tenho mais saúde para isso não, minha filha, pelo amor de Deus. Vocês têm que respeitar minhas condições físicas. Mas você parece tão novo, mas não sou. Eu preciso de 10 horas de sono. Mentira, né? Quando você vai ficando mais velho, você precisa de menos horas de sono, né? Mas é verdade, Fred? Você dorme menos, é? Eu tô dormindo é mais, você acredita? Pois é. O pessoal diz, o pessoal mais velho só dorme 4 horas, mas vocês estão doentes, eu vou dormir. Doido. É bom demais. Aquela história. Você vai dormir por toda a eternidade, porra nenhuma. Quando chega lá do outro lado, eu quero estar vivinho, não quero nem dormir para saber como é que é as novidades, pelo menos no começo, né? Beleza? Tranquilo aqui com relação a essas posteações? Aí, outra, deve ser evitada a instalação de equipamentos de proteção e manobra em esquinas e estruturas de final de linha. Por motivos óbvios, sujeito a abarroamento. Beleza? E equipamento de proteção em final de linha, eu não sei qual o motivo. A não ser que você tenha uma carga no final da linha. Isso, uma subestação, por exemplo. Mas aí o que é que acontece? Na própria derivação,
já vai ter uma chave fusível. Mas não por conta que é uma extensão de rede de distribuição, é por conta que é uma derivação para uma carga maior. E cada espacinho, né? Tipo, um loteamento, Hum. loteamento frente, grupo, loteamento, mas tem 10 no loteamento do outro lado. Tem o quê? Tem uns monte de loteamento, Sim. tem 10. Nesse caso, pode fazer, né? Não, aí é outro projeto de extensão de rede de distribuição. Para poder fazer Não, porque é o seguinte, o que é que acontece? Quando você faz o projeto e executa, você entrega para a concessionária. Então você não pode executar projeto de extensão de rede de distribuição na rede da concessionária. Você tem que ter um ponto de entrega. Então você, a partir de um ponto da rede da concessionária, você diz, ó, a partir daqui eu quero tirar. Você simplesmente não pode simplesmente expandir a rede deliberadamente. Tá entendendo? Ah, tem um aqui, tem um ramal aqui, tem um ramal aqui, tem um ramal aqui. Eu vou puxando mais ramais e vou estender. Não, não pode. Quando, na planta de situação, tem o ponto de entrega. Onde é que é o ponto de entrega que você quer? Aqui. Qual é a carga? Aqui. Ah, beleza. Agora a concessionária vai ver se aquele alimentador precisa de reforço. E é uma obra que a concessionária vai executar e você vai pagar uma parcela. Exatamente, a partir de um ponto de entrega. Aí quando é que a concessionária vai avaliar se precisa ou não de obra? A partir da AVT. Aí a AVT é a partir de quanto? A partir da AVT. Atestado de viabilidade técnica. Né? Aí a AVT no interior é a partir de quanto? Aqui no Ceará? 150 kVA e em Fortaleza, região metropolitana, 300 kVA. Aí vai verificar a necessidade de obra. No caso do Boa Vizinhança, certeza gera obra. Não, certeza gera VT e muito provavelmente gera obra. É, né? Mas aí tem que ver se o projeto já existia. Exatamente. Se o projeto incluía tudo, que provavelmente sim. É, porque quando você vai fazer o projeto de extensão de rede de distribuição, aliás, qualquer projeto particular para se conectar à rede da Enel, ela faz apenas a partir de um ponto de entrega. Quer dizer, um local de derivação. Então, o projeto de funcionamento, que ele expande o tempo todo elevado, tanto o projeto antigo como o novo. Não, você não expande, né? Você tem que fazer o projeto todo completo. Porque é o seguinte, é o que eu falei para o Pablo, quando você pega e faz um projeto desse, por exemplo, a Mãe Rainha, ela vende o quê? Terreno? Dentro do loteamento dela, não é isso? Ela vende energia? Não, nem pode. Está nem no KNAI dela. Mas ela quer vender energia com o quê? Ou terreno com o quê? Com energia e com água. Então o que é que ela faz? Ela faz o projeto de extensão de rede de distribuição baseado nas normas da Enel, porque a manutenção vai ser dela e o padrão de material é dela, então ela tem que ter as coisas em estoque dela. A pessoa que executou entrega a rede à Enel e a Enel começa a efetuar a manutenção. Então, a partir daquele momento, a rede já é da Enel. Você não pode simplesmente sair puxando ou pendurando transformador ao bel prazer. Não. Você tem que fazer o quê? Um novo projeto. E um novo projeto tem que partir de onde? De um ponto de entrega. Que nem é em subestação, que nem é em PEMUC. Sacou? Entenderam? Aí letra. Estava na M, né? N, vias públicas onde existem curvas, evidentemente. A distância entre postes pode ser menor, né? Evitando que atravessem propriedades particulares ou arruamento. Lembrando, né? Nenhum alimentador pode passar por cima de um terreno ou de uma casa.
Então, no seu projeto, a gente viu isso inclusive lá em PMUC. Se o seu ramal de ligação, né, você alocou o poste do PMUC e o seu ramal de ligação vai passar por terreno de terceiro, já não pode. Você tem que alocar o seu poste em outro local. Então, de maneira nenhuma, inclusive o projeto de rede de distribuição pode passar por terrenos, por cima de terrenos. Isso pode gerar implicações judiciais, que é o que geralmente acontece com essas linhas de transmissão, né? Eles pagam ao dono do terreno para poder passar com a linha de transmissão ali, por exemplo. Beleza? Os casos de cruzamentos e derivações em esquinas, rede congestionada, atender uso mútuo de poste com outras empresas pode ser feito com a implantação de 2 ou 3 postes para que sejam mantidos afastamentos mínimos de condutores e que não haja cruzamento de terrenos, conforme a figura 9. Tá aqui. Né? É aquela história da diminuição do distanciamento, né? Mesmo que não obedeça aquelas regras de 35 a 45, porque se você pegar e botar, por exemplo, aqui 35 a 45, o que é que acontece? Você elimina esses 2 postes de esquina, isso aqui vai ter que atravessar, ó. Então, o que é que acontece? Você coloca 2 postes aqui com distâncias menores do que as ditas em norma, que é de 35 a 45, para evitar que esses condutores passem por cima do terreno de terceiro. Entenderam? Tanto para o caso de redes aqui independentes, quanto para o caso de cruzamentos. Vocês estão entendendo? Vou continuar. A utilização de fly tap, né? Fly tap é esse aqui. Esse aqui? Isso. Pronto. Isso aqui, ó. A utilização de fly tap é permitida somente como alternativa a garantir os afastamentos de segurança da rede em esquinas e ruas estreitas, sujeitas a trânsito intenso. Quer dizer, você vai atravessar aqui com um alimentador e vai atravessar aqui com outro alimentador, você pode fazer de 2 maneiras. Ou utilizar aquele esquema de cruzeta, um em cima da outra, e realizar a passagem, aquela que eu mostrei anteriormente. Exatamente, para dar diferença de altura. Isso para condutor nu, né? Ou para cabo isolado, você faz o quê, ó? Você utiliza o fly tap. Você utiliza aquele outro tipo de espaçador para fazer o cruzamento. Como os condutores são isolados, não tem problema. Teria problema se os condutores fossem nus. Entenderam aqui o esquema? Tem um cruzamento, já vem com spacer. Spacer utiliza condutor isolado. Para você poder pegar e efetuar essa passagem, você utiliza o quê? Esses espaçadores aqui, com cabo mensageiro, né? Ó, e os cabos passando aqui, ó. Pum. Beleza? Com relação aos trafos, eu já tinha falado isso, né? Que os transformadores, né? Geralmente eles são alocados nos centros de carga ou nos centros de carga que você define para otimizar a distribuição. Para que você quer otimizar a distribuição? Porque o tamanho máximo do circuito secundário é de 400 metros. Se você tem 2 ramais de cada trafo, você pode atender 400 metros para um lado e 400 metros para o outro. Entenderam? Então você vai procurar o centro de carga
Ou se o seu loteamento for grande, né, seu projeto for grande, você vai distribuir em vários setores e vai identificar onde é que são os centros de carga e vai alocar o seu transformador ali. A partir dele, você só pode atender 400 metros para um lado e 400 metros para o outro. Obviamente que esses 400 metros têm que obedecer o quê? As quedas de tensão máxima estabelecidas que estão na NBR 5410, que é 4%. E geralmente você faz 4% total a partir do ponto de entrega. Esse é o problema da norma. A norma fala de queda de tensão, só que ela não ensina a calcular a queda de tensão. Ela não ensina o método de cálculo de queda de tensão, que foi justamente o que a gente viu para fazer a primeira prova. Entenderam? Aí, evitar instalar transformadores em postos com ângulos. Não, tem a posição do transformador deve ser em relação à via pública, né? Deve ter estar de acordo com as especificações técnicas de construção. Evitar instalações em postos com ângulos. Lembra o que são ângulos? Postos não alinhados, porque você já tem um esforço do transformador. E aí você pegar e colocar ângulos, o que é que você vai adicionar o quê? Mais um elemento de tração. Beleza? E não instalar os transformadores em postos próximos às esquinas, né? Por motivos óbvios. Beleza? Tranquilo, vocês estão entendendo isso aqui? As alocações? Pronto. Eu vou parar por aqui hoje. A gente tá tranquilo. Vou ver quanto é que deu.